Os aliados de Bolsonaro querem que o ex-presidente seja preso, porque não é possível o argumento que eles estão criando para tentar livrarem Bolsonaro da cadeia. Porque o argumento é uma coisa mais estúpida que você vai ouvir hoje. Os caras estão praticamente confessando que Bolsonaro era corno. Basicamente isso, porque eles querem dizer que o Mauro Cid, ele era o grande mentor intelectual do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro era um pobre coitado nas mãos do Mauro Cid, que influenciava o Bolsonaro, porque o Bolsonaro via como sendo um filho, e aí todo mundo queria que o Cid saísse do governo, menos o Bolsonaro, porque ele era o último a ficar sabendo, o último a desconfiar do Mauro Cid. Para de conversa! Pô, o Bolsonaro nunca sabe de nada? Bolsonaro não sabia que o bombeiro ia lá na casa dele pagar o fogo da esposa com o mangueirão? Agora essa história do Mauro Cid não vai colar, isso é desespero. Mas qual a sua opinião? Os aliados estão chamando o Bolsonaro de corno? Ele vai ser preso? Então coloca aqui, Bolsonaro preso corno já. Dê o like se você concorda que esse negócio que eles estão usando é um argumento estúpido e se inscreva no canal. Os Bolsonaros, né, o Bolsonaro melhor dizendo, ele está desesperado com a iminente prisão. E ele não tem muitos argumentos para tentar se livrar da cadeia. Ele está tentando várias estratégias que não vão dar certo e agora a estratégia que estão tentando construir é responsabilizar Mauro Cid por tudo. Como se o Bolsonaro fosse um pobre coitado. O cara era presidente da república, ele não sabe o que acontece na casa dele porque vai lá o bombeiro e apaga o fogo da esposa dele com o mangueirão. Aí depois a esposa faz rachadinha e ele não sabe. E agora o Mauro Cid arquiteta tudo e ele também não sabe. O cara é sempre o último a saber. Bom, os caras estão confessando que o Bolsonaro é corno assim na cara dura. Não é possível. Porque o Bolsonaro ele tem algumas estratégias para melar o processo dele. Eles estão querendo passar no Congresso alguns projetos. Um projeto para acabar com o foro privilegiado, um projeto para anistiar o 8 de janeiro e um projeto também para melar as delações do Mauro Cid. Todos esses projetos não iriam retroagir para beneficiar o Bolsonaro, mas, para beneficiarem o Bolsonaro iria usar algum dispositivo jurídico e entrar com uma ação para tentar melar as investigações. Porque se depender dos aliados com esses argumentos a respeito do Mauro Cid, é um negócio assim patético, muito ridículo. O UOL tá fazendo a reportagem sobre o passado do Mauro Cid. E sobre o Mauro Cid como um todo. Então eles estão pegando o passado do Mauro Cid, o Mauro Cid enquanto ajudante de ordens do Bolsonaro e depois todo o caso das joias. E estão passando a imagem que o Mauro Cid ele era temido por ministros e aliados do Bolsonaro. E também em alguns casos odiado. Porque o Mauro Cid ele era alguém que era um secretário duro do Bolsonaro. Levava informações, influenciava Bolsonaro. Naquela fatídica live que Bolsonaro associou os imunizantes com a doença do Cazuza, do Fred Mercury, quem teve a ideia, quem trouxe a informação, não foi o Bolsonaro, foi o Mauro Cid. Até Michele detestava Mauro Cid, porque Mauro Cid não concordava com aquele esquema de rachadinha em Caixa 2 que vai ser investigado pela Polícia Federal. O Mauro Cid avisou as assessoras de Michele, olha, isso vai dar problema, isso é rachadinha, isso é igual o Fabrício Queiroz. Então, como o Mauro Cid estava acabando com a festinha da Michele, ela também não gostava dele. Ninguém gostava dele. Na verdade, o único que gostava era o Bolsonaro. Mas todo mundo falava pro Bolsonaro que ele tinha que se livrar do Mauro Cid, que ele era um problema pro governo. Pelo menos nas palavras do Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil e agora é senador, né? Já era senador e continua como sendo senador da República. Porque o Ciro Nogueira, em fala para a reportagem do UOL, ele disse que nem gostava do Mauro Cid. Não gostava do Mauro Cid. Cid era a pessoa que mais prejudicava o governo. Não era Paulo Guedes, não era o próprio Bolsonaro, era Mauro Cid. Toda a responsabilidade, tudo que aconteceu, foi culpa do Mauro Cid. Eu até tentei tirar o Mauro Cid do governo, mas ele ficava ali, né, junto com o Bolsonaro, ele antecipava assuntos. Várias vezes eu cheguei pra conversar com o Bolsonaro, o Mauro Cid já tinha antecipado. E aí o Bolsonaro chegava pra mim e falava assim, ô Ciro, você ficou sabendo que tem aí uns filhos da mãe que estão falando isso do governo? Antecipando aquilo que o Ciro Nogueira iria tratar com o Bolsonaro. Aí o Ciro fala, não tô sabendo não, presidente. Você quer falar alguma coisa comigo? Ciro, não quero falar nada com você. Porque o Cid antecipava esses assuntos e o Bolsonaro já vinha com uma ideia preconcebida. Então ele atrapalhava as boas relações do governo. Era por isso que o governo não tinha coordenação. E que o Bolsonaro seria uma vítima do Mauro Cid, do maléfico Mauro Cid. Ah, porque ele era o mentor, o Cid instruía o Bolsonaro, né? Todo mundo falava pro Bolsonaro tirar o Mauro Cid, mas não dava, porque o Cid era quase um filho do Bolsonaro, 2 anos mais velho do que o Flávio. Só. E o Cid, na época que ele entrou, ele não era coronel, ele era major.
E o Bolsonaro era capitão. Então o Bolsonaro tinha uma relação próxima com o Cid por conta de suas patentes. Ridículo, patético, deprimente. Não, porque foi tudo o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro era dúbio. Ele falava, Cid, o que nós vamos fazer com essas joias aqui? Ai, são presentes tão caros. E foi ideia do Cid vender. Esse é o argumento. Só que o Bolsonaro é vítima? Foi ideia do Mauro Cid vender as joias nos Estados Unidos e entregar os valores em mãos do ex-presidente, como foi mostrado pelo Igor Gadelha do Metrópolis? Isso é uma tese que não para em pé, é uma coisa ridícula. Porque o Cid confessou para a Polícia Federal. Olha, eu vendi as joias, eu entreguei em mãos os valores para o Bolsonaro em duas oportunidades. Primeira delas em 2023, em 2022, depois do discurso do Bolsonaro na ONU, e depois, em 2023, já o Bolsonaro em Orlando. Eu entreguei o valor em mãos do Bolsonaro. A ideia foi dele, Mauro Cid? Ora, é possível que a ideia tenha partido do Mauro Cid. Então a ideia do certificado de imunização também partiu do Mauro Cid? E por que o Bolsonaro não negou? Se a ideia era do Cid, o Bolsonaro poderia ter falado, não vamos vender as joias, nós temos que entregar para o departamento adjunto da presidência, o acervo histórico. Bolsonaro, tem aqui, o certificado falso de imunização. Não, Cid, eu não vou usar isso, tal, paga, deleta sua mão. O Bolsonaro usou, o Bolsonaro tá com esse negócio em mãos. É uma palhaçada. É uma palhaçada. A tese do advogado Mauro Cid derruba tudo isso. Porque o advogado tá levantando a tese de que o Mauro Cid ele apenas estava cumprindo ordens. Era a tese da obediência hierárquica. Porque o Mauro Cid, ele era um coronel. E o Bolsonaro, como presidente da República, era o chefe máximo das Forças Armadas. Então ele não poderia negar um pedido de Bolsonaro porque ele estaria descumprindo com a hierarquia do Exército, das Forças Armadas. E nada é mais importante para as Forças Armadas do que a hierarquia. E além disso, o Cid era um subordinado do Bolsonaro em termos organizacionais, porque ele era um secretário do presidente. Então, na condição de secretário, em termos organizacionais, ele não poderia se negar a fazer algo. E na condição de coronel, militar e o Bolsonaro chefe máximo das Forças Armadas, ele poderia negar muito menos ainda, porque ele estaria descumprindo com o seu dever patriótico. Então a culpa é do Bolsonaro. Essa é a tese do advogado. Só que assim, tudo isso está acontecendo porque os inquéritos, eles não terminam. Já passou da hora. Pô, você está sendo repetitivo. Sim, porque quanto mais esses inquéritos se alongam, parece que são inquéritos intermináveis. São inquéritos assim que não tem prazo para terminar. Soa como sendo uma perseguição ao Bolsonaro. Precisa finalizar. Vai abrir outras investigações envolvendo o celular do Vacef, o caso das joias. Já não está fechado? O que falta ser respondido? Por que então fica vazando prazo para a imprensa? Não, vai se terminar em maio, vai terminar em março, vai terminar em julho, já estamos em julho, indo para metade de julho e não foi terminado. O que está acontecendo? Isso enfraquece o inquérito e fortalece Bolsonaro.